Toda cidade que se preza tem um parque. Nova York, São Paulo, Londres, todas têm. Com Aracaju, capital de Sergipe, não poderia ser diferente. Com quase 400 mil metros quadrados de área, o Parque Augusto Franco, mais conhecido como Parque da Sementeira, é uma das áreas de lazer mais agradável da capital sergipana. O charme e a beleza são firmes características do parque, que não se resumem apenas somente em sua vasta área verde de espécies, faunas e flora. Este espaço tem o objetivo de tornar Aracaju uma cidade mais verde e sustentável. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Nós estamos aqui em Aracaju, no Parque da Sementeira, e eu quero convidar você para vir contemplar junto comigo a beleza da natureza que se faz na biodiversidade desse ecossistema. Vem comigo! Quem visita o parque tem a oportunidade de viver uma experiência única, conhecer de perto o meliponário, espaço dedicado à criação e preservação das abelhas nativas sem ferrão. Vamos conversar agora com o Albert, que é coordenador de educação ambiental, que vai nos contar como funciona este laboratório de colmeia e entender esses hábitos. Albert, me conta o que é essa estrutura aqui que nós estamos. Então, aqui nós estamos no meliponário. O meliponário ele é um ambiente em que nós fazemos o cultivo sustentável de abelhas sem ferrão, que são abelhas nativas do Brasil. Hoje nós temos em média mais de 500 espécies catalogadas de abelhas sem ferrão no mundo todo, e metade dessa biodiversidade de abelhas sem ferrão se encontra aqui no Brasil. No nosso meliponário hoje nós temos 5 espécies: a jataí, a urso nordestina, a iraí, a mandaçaia e a mandaguari, que a gente vai conhecer de perto daqui a pouco. Legal. E todas essas abelhas elas vão produzir produtos diferentes devido ao tipo de plantas que elas visitam durante toda a sua jornada de trabalho, digamos assim. E aí tem algumas espécies, por exemplo a jataí, que vai produzir um mel com propriedades medicinais devido a algumas plantas que elas visitam, por exemplo, né? Legal. Então a gente vai ter tamanhos de caixas diferentes para tamanhos de abelhas diferentes. E a gente vai ter essa diversidade muito grande dentro da criação dessas abelhas sem ferrão. Agora, uma coisa que você falou que eu achei muito interessante das abelhas sem ferrão, porque normalmente a gente só vê as abelhas com ferrão, né? Que é aquela maioria. Exato. Quando eu cheguei aqui e vi essas pequenininhas, eu achei muito legal, cara. Muito bacana. Tem uma galera que entra aqui, a gente trabalha nesse ambiente a produção sustentável. Então nós trabalhamos muito com crianças. Então a gente traz diversas escolas do município para fazer essa visitação. Público visitante espontâneo, então a gente vem pra cá. Tipo assim, a pessoa tá aqui andando no parque, se ela quiser dar uma passadinha aqui pra conhecer. Exato, eles podem visitar o horto de segunda a sexta, né, a partir das 8 horas, das 8 às 4. E nós temos uma equipe de educação ambiental especializada nesse tipo de animal para poder explicar como é que funciona todo esse sistema. Dentro da colônia, eles fazem as células de cria, que fica dentro desse invólucro aqui que elas produzem, que é um cerume, que é a mistura de cera com outro material orgânico, vegetal, para fazer toda essa estrutura que vai fazer a proteção dos ovos. Então, caso a gente vire e mexa muito, a gente acaba, de certa forma, danificando o desenvolvimento larval dessa futura abelha. Sim. E por esse motivo a gente tem que manter sempre a movimentação na mesma posição que ela foi encontrada. Né? Nunca Exato. em diagonal, assim. Olha aí que legal. Muito bacana, gostei. E para aquisição dessas abelhas, nós temos aqui a possibilidade de instalar iscas. E essas iscas a gente faz a distribuição em ambientes adequados aqui pelo Parque da Sementeira.
para que a gente faça a captura desse animal e depois de algum tempo a gente consiga fazer a transferência para essas caixas. Ô Albert, me conta uma coisa, você acabou de falar da isca, me conte mais sobre essa questão da isca. Então, a isca, eu até costumo falar com os meninos que trabalham aqui com a gente que é uma forma da gente reutilizar materiais que iriam para o lixo. Então a isca ela é confeccionada utilizando garrafas PETs ou aquelas caixas... Aqui é uma isca? Essa é uma isca com abelha capturada. É uma isca com abelha Iraí e essa isca ela é feita com a garrafa PET ou com aquelas garrafas de leite longa-vida que tem a proteção interna de leite, de suco, né? E aí nós simulamos basicamente um tronco de árvore oco para que elas consigam sentir o cheiro da... Coloca algum produto dentro assim para elas? Exato. Nós colocamos uma loção atrativa que ela é feita basicamente de álcool e materiais de abelha, com exceção do mel, pela questão da degradação. Mas nós utilizamos materiais de abelha, como cera e outros produtos, para fazer o atrativo. E aí a gente utiliza muito pouquinho só para deixar essa isca, né, esse tronco, na visão delas, com um cheirinho de abelha. Falar, ali tem um potencial para que eu faça uma colônia ali. Interessante. Então, quando uma caixa de abelha está bem desenvolvida, elas, digamos que elas sentem a necessidade de fazer uma divisão. Então, galera, ó, tá muito cheio aqui, bora conquistar outro espaço. Legal. E aí elas sentem esse cheiro, vem uma possibilidade de fazer essa colônia e primeiro as operárias vêm construir toda a estrutura para depois trazer a rainha. Primeiro elas constroem os aposentos para depois trazer então a rainha. Que tem que ter muita calma, né? Exato. Tem que esperar bastante. A gente confeccionou 50 no início dessa temporada e capturou, creio que por volta de 12, mais ou menos. Então, a gente tem que lembrar que são iscas que elas vão ficar em ambientes adequados, né, protegidos do sol, da chuva. Tem todo um cuidado, tem todo um cuidado técnico para que haja essa captura, além da paciência. Sim. Então, a gente simula um oco de tronco de que maneira? Nós fechamos todo esse recipiente para que ele fique escuro, que é assim que elas se encontram dentro das suas colmeias, né, como vocês podem ver, todas são bem vedadas em determinados pontos. E a gente tem que permitir que haja uma troca de temperatura, uma troca de calor, de umidade dentro desse ambiente. Então as abelhas elas entram, sentem que ali é um ambiente propício e fazem a produção. Então nesse caso aqui, lembra que eu falei para você sobre não virar caixa? Sim. Nesse ambiente aqui, quando a gente abre essa isca que está com a abelha para fazer a transferência, os ninhos eles têm que vir no mesmo posicionamento também. Muito legal. E assim, só para eu entender aqui, produz muito mel assim, essas abelhas? Qual que é a quantidade? Então, a gente tem abelhas dos mais diversos tamanhos, né? Nós temos uma pequenininha aqui que é a Jataí. A que tá voando por aqui. A que tá voando aqui por nós. E ela, embora ela seja muito pequenininha, ela consegue fazer um volume de abelhas, um quantitativo de abelhas muito grande. Então a sua produção aí, ela pode passar de 1 litro por temporada. E nós temos abelhas muito maiores, como por exemplo a Uruçu, que ela pode produzir aí até 4 litros por temporada. Exatamente. E todo o mel pode ser consumido de todas as abelhas? Dessas abelhas que nós mantemos aqui, todos são consumíveis e cada uma delas vai ter uma viscosidade diferente, uma coloração diferente, diferentemente do mel da abelha com ferrão como nós conhecemos, que é aquele mel mais grosso, mais escuro. A Jataí, por exemplo, ela produz um mel bem clarinho, bem ralo, lembra quase uma aguinha com açúcar. Então é muito interessante que cada uma delas vai ter uma propriedade diferente por causa das espécies de plantas que elas visitam. Cara, muito legal. E o que a gente acha interessante, né, aqui no nosso meliponário é que nós trabalhamos junto à equipe do Horto Municipal, que faz parte da arborização, produção de mudas que vão para toda a cidade, para a doação da população. E a gente vê, digamos, uma espécie de consórcio entre essas espécies que nós cultivamos com as abelhas. A gente vê frequentemente elas fazendo a polinização e a gente trabalha aqui no Horto somente com espécies nativas. Então, se não forem espécies nativas daqui de Sergipe, que sejam nativas do Brasil. E aí há essa questão de reconhecimento por meio das espécies para que haja essa polinização mais efetiva dentro do ambiente. Muito bacana. Albert, show de bola. Obrigado, hein? Valeu, Lucas. Muito legal. E agora, pessoal, vamos conhecer muito mais desse horto, porque não é só isso. Pessoal, estamos aqui com a Alice.
E depois que a gente viu toda aquela realidade com as abelhas, a gente tem que entender uma coisa, que aqui no horto existe também uma responsabilidade com o meio ambiente. E Alice, conte para nós qual é essa responsabilidade. Nós aqui do Horto Municipal, nós temos um projeto de doação de mudas, no qual o cidadão, cidadã aracajuana pode estar vindo aqui no Horto Municipal, fazendo a solicitação para a retirada da sua muda. Nós vamos ter mudas medicinais e mudas também arbóreas, que são árvores. Então a pessoa vem aqui e ela pode fazer a solicitação para levar para sua casa? Exatamente, no mesmo dia ela já leva para casa. Vamos lá acompanhar? Bora Deixa lá. como é que funciona. Nós temos as doações de mudas medicinais e temos também as arbóreas, que são as árvores. E aí nós temos todo o cuidado para sempre que a cidadão vier fazer a solicitação, a retirada de mudas arbóreas, que são as árvores, aquele cuidado para saber onde é que vai ser feito o plantio, né, qual vai ser a quantidade de espaço da sua calçada, para justamente evitar problemas futuros. Tem plantas que não podem ser não pode semeadas. plantar em qualquer lugar. Não pode plantar em qualquer lugar. Entendi. Então a gente tem sempre esse cuidado, inclusive para explicar para o cidadão como é que faz o processo de irrigação, quantas vezes ao dia, tudo de maneira certinha. Entendi. Não é só levar para casa e plantar em qualquer lugar. Existe Justamente. todo um cuidado, todo um processo que a planta precisa passar, que a planta precisa viver. E vocês ensinam tudo isso aqui, né? Com certeza. Inclusive nós temos também as mudas que são medicinais. Por exemplo, aqui é o manjericão. Então aqui no Horto Municipal nós fizemos também esse plantio das medicinais aqui mesmo no horto. E aí as pessoas ficam encantadas, justamente Sim, legal. pela condição que a muda se encontra, todo o cuidado que nós temos de fazer o plantio, a semeadura e o cuidado, e são maravilhosas, né? E é um processo que vocês fazem também de conscientização, né? Bonito isso que Com vocês estão certeza. fazendo. Porque não é em qualquer lugar que a gente vai que a gente está recebendo muda. Exatamente. Muito bacana. O trabalho que vocês fazem aqui nesse horto é fantástico. Parabéns. Sou responsável pela produção de mudas de espécies arbóreas, né, as espécies que nós produzimos aqui e vão para compor a arborização urbana da cidade de Aracaju. De alimento, você vai se surpreender com o resto de legumes, verduras, que podem virar adubo rico em nutrientes, e você vai conferir isso agora.
Pessoal, nós estamos aqui com o Rafael e ele vai explicar pra gente como que funciona esse processo da compostagem. Isso mesmo, Rafael? Exatamente. Então explica pra nós. Tudo isso daqui são folhas para usar para fazer a compostagem. Isso mesmo? Legal. Então, nossa compostagem ela é produzida 100% com folhas da varrição daqui do horto, né? Nós fazemos a varrição, a limpeza das folhas que caem das árvores, né? Então, nós utilizamos essas folhas misturadas com uma quantidade de matéria orgânica que vem de restos de feira que a Insurb traz para nós semanalmente, né? Então, nós fazemos aqui uma mistura desse material e esperamos a decomposição para que nós utilizamos no nosso substrato, onde nós vamos produzir nossas mudas. E qual que é o processo do tempo, assim? Quanto tempo leva para fazer essa decomposição? O total, assim? Atualmente a gente está levando aproximadamente 3 meses a 4 meses, certo? De decomposição. Um processo totalmente natural, com revolvimento manual dos nossos colaboradores aqui do horto. A cada semana nós fazemos esse revolvimento de material, então no máximo 4 meses a gente já tem um composto orgânico de qualidade. Muito bacana. E desse composto orgânico aqui, ele vai para onde? Certo. Nosso composto ele é utilizado no substrato que nós fazemos a semeadura e a produção das nossas mudas, né? Nós usamos hoje no nosso substrato ele é composto por areia lavada, terra preta, esterco bovino e o nosso composto orgânico. Legal. Então nós fazemos um traçado aí, né? Nós misturamos, no caso, hoje estamos utilizando 2 porções de terra preta para 2 porções de areia lavada, para uma porção de esterco e uma porção de substrato orgânico. Então a gente faz o nosso substrato, fazemos a semeadura. E aí depois é usado nas mudinhas. Exato. Isso mesmo? É semeado e ali a mudinha já vai se desenvolver dentro dele. Entendi. Legal. Que é feito na estufa. Dentro da estufa. Bora conhecer a estufa então? Vamos lá? Chegamos aqui à estufa e o Rafael vai explicar pra gente esse processo aqui. Nós temos as plantas do lado de cá, plantas do lado de cá. Explica pra gente, Rafael, como que funciona aqui? Bom, como foi mostrado lá anteriormente, eu falei que nós fazemos o substrato que suporta a planta, Sim. né? Esse aqui é o substrato onde nós fazemos a semeadura daquele material que eu mostrei lá atrás, né? Legal. Então nós temos o nosso substrato. Ele é composto por matéria orgânica do composto orgânico que eu mostrei lá, mais terra preta, areia lavada e esterco bovino, né? Numa proporção de 2 de terra preta para 2 de areia lavada, para 1 de esterco e 1 de composto orgânico. Aqui na frente eu vou ter as espécies medicinais, né, que nós produzimos geralmente para doação, né, basicamente produzida para doação dos munícipes. E aqui atrás nós temos as arbóreas. Sim. As arbóreas, elas são produzidas para arborização urbana do município de Aracaju. Ah, legal. As árvores então que a gente vê pela cidade. Nós produzimos aqui. Olha isso. Além dessas árvores que estão na cidade, a gente acaba produzindo algumas espécies frutíferas que são levadas para escolas, para CAPs, para postos de saúde, né, onde nós temos uma área mais controlada, a gente consegue colocar uma espécie frutífera lá de menor porte, que os usuários possam utilizar daquela fruta no dia a dia. E o pessoal vindo aqui também pode conhecer a estufa aqui também. Sim, sim. Nós temos um programa de acolhimento, né, de recepção das pessoas. Então as pessoas fazem o agendamento via Aju Inteligente, né, via parte do site. Elas fazem a solicitação da visita guiada, vem, nós recepcionamos o pessoal e trazemos para conhecer todo esse processo que a gente vem conhecendo agora. Nós enchemos o saquinho, semeamos, botamos a semente dentro dela, esperamos ela germinar na estufa anterior que nós conhecemos lá. Quando as mudas atingem aproximadamente 50 ou 60 centímetros, nós trocamos esse saquinho, tiramos esse saquinho menor, botamos um saquinho maior, um pouquinho maior, e trazemos para essa estufa aqui, que é uma estufa seria uma casa de vegetação, né, com uma temperatura mais amena, iluminação também mais amena. A gente tem uma iluminação aqui de 50%, né,
que a gente faz através dessa tela aqui que forra a nossa estufa. Então, quando as mudas atingem aproximadamente 1,60 m, 1,70 m, nós trocamos de novo o saquinho e levamos ela para a área externa. Na área externa, que é uma área que nós chamamos de área de rustificação, elas vão sentir de fato como é o clima lá fora, né? Uma área de aclimatação. Nós chamamos aqui de área de rustificação. Elas vão rustificar, né? Vão fortalecer para quando chegarem no campo, ou seja, nas avenidas, nas praças da cidade, a gente tenha a menor taxa de mortalidade possível. Estamos aqui no Parque da Sementeira, o vendedor de coco mais antigo da capital desde 73. Aracaju já foi um dos maiores produtores de coco, que é cultura. Isso é bom para a saúde, isso é bom para o intestino. Todo mundo que anda aqui no Parque da Sementeira deveria tomar água de coco bem gelada, de manhã, de tarde, do horário que eu trabalho. É muito saboroso. Chegamos ao fim de mais um programa Circulando e, claro, com a missão de cuidar e zelar do meio ambiente para as futuras gerações. Deus abençoe. Tchau!